suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um conto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Mais uma noite, mais um serão de Evangelho, doutrina espírita, espiritualidade e muita emoção, como é costume, nesta casa que também é a vossa casa. Agora parecia quase a Cristina Ferreira, mas pronto. Então, sejam todos bem-vindos. No seguimento dos nossos trabalhos, já vamos no capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje vamos fazer um pequeno desvio para falar sobre um convidado especial. Modéstia à parte. É porque aqui somos todos especiais e, portanto, a verdade é que hoje vamos falar da minha própria vida, como é que conheci a doutrina espírita, como é que a doutrina espírita me mudou, o que é que se transformou em mim, o que é que se transformou na minha vida. Portanto, eu não posso só pedir aos outros que se exponham, também tenho que dar o exemplo e também me expor, porque cada um tem a sua essência, cada um tem a sua particularidade, a sua unicidade e nós aprendemos muito com as histórias todos uns dos outros. Muito bem. Então, para me ajudar, no capítulo de hoje vou ter aqui a ajuda de dois espíritos amigos. Um deles é... vamos cá ver se eu me oriento com isto. Espera aí. Agora já está aqui. Daniela Casanova. Olá. Boa noite, Daniela. Olá, boa noite. E Marta Sabino. Olá, boa noite. Boa noite a todas. Boa noite a todos. Digam só o vosso nome e de onde são. Está bem? Sim. Quem começa? Daniela, podes começar tu. Então, eu sou Daniela Casanova e sou de Moita do Norte, Vila Nova da Barquinha, perto do entroncamento. Muito bem. E tu, Marta? Eu sou a Marta Sabino, sou de Rio Maior e Distrito de Santarém também. Muito bem. Então, a Marta e a Daniela vão depois fazer as leituras complementares
Tive aqui também a ajuda do Miguel Francisco, que também disse que queria fazer uma leitura e, portanto, depois vou ligar para ele para nos ajudar também aqui no Evangelho. Portanto, até já, meninas. Vou então começar. Até já. Até já. Não, se calhar podemos fazer a prece de abertura com vocês aqui. Muito bem. Ora, vamos então solicitar à espiritualidade maior que possa estar presente em mais uma casa com o Evangelho. Que esta casa possa ser um motivo para nos tornarmos pessoas melhores e um motivo para querermos seguir adiante com as nossas vidas, com fé e com esperança. Assim, Senhor, somos eternamente gratos pela oportunidade de trabalho. Que a minha história de vida pessoal possa ser enriquecedora para todos aqueles que a vão ouvir. De certa forma possam espelhar em mim em algumas dificuldades e aflições que tive, mas também nas bênçãos e sobretudo nas ajudas e nas bênçãos que tenho tido também. É apenas mais uma história de vida, é apenas uma pessoa como tantas outras, com defeitos, com virtudes, mas com uma procura de se melhorar graças a esta doutrina encantadora. Assim, por esse motivo, aqui estamos para dar o nosso testemunho. Por isso peço-te, Senhor, que me orientes, que me ajudes a trazer no meu coração e após que ele possa possa chegar a todos que me vão ouvir. Que assim seja. Muito bem, então meninas, até já. Já falamos. Até já. E aqui está ela. Muito bem, então lá vamos nós para a minha viagem. Muito bem, então Filipe Miguel Vicente Pereira, esta carinha laroca que aqui está. Nascido a 8 de 7 de 1980, 40 aninhos, residente em Vale do Paraíso, concelho de Azambuja. Então, a história começa com a minha encarnação, não é? Os meus pais, o meu pai já está desencarnou há 5 anos, talvez, não consigo precisar. O meu pai é um homem do norte, um marinheiro, que veio naquela altura ali fazer a tropa para o quartel da Marinha em Vila Franca de Xira. Entretanto, pescou o olho à minha mãe e daí surgiu este exemplar que aqui está. Pronto, a vida depois seguiu o seu rumo. Eu, à volta dos 3 anos, as coisas não estavam fáceis aqui e os meus pais emigraram para a Suíça. Tiveram lá cerca de 8 anos, à volta de 8 anos, não, foi com 1 ano talvez que eles emigraram em busca de uma vida melhor. E basicamente eu fui quase criado com os meus avós, com a minha avó, com o meu avô materno, pessoas por quem tenho uma ligação muito grande, porque nestas idades já se sabe, nós ficamos sempre mais ligados com quem nos cria e acaba por se criar laços bastante fortes. Os meus pais emigraram, portanto foram ter, como disse, à procura de uma vida melhor. Tive uma infância feliz, só que na minha infância acabei sempre por viver um bocadinho com alguma inquietação. Porquê? Porque chegavam bons presentes, eu tinha boas bolas, tinha os presentes quase todos, e tinha muitos presentes que muitos coleguinhas meus não tinham,
mas a verdade é que eu não tinha o amor dos meus pais e a presença deles. Portanto, isso acabou por ser algo que, pronto, foi de certa forma um bocadinho difícil de digerir. Entretanto, eles vêm da Suíça, isto já eu tinha 8 anos, 9, portanto, entre os 9 e 10 anos. Pronto, eles vieram, as coisas lá começaram a não correr bem e vieram para cá. A verdade é que, pronto, já havia algumas confusões, eles já não se estavam a dar muito bem e acabaram por vir para cá. Ora, os problemas que haviam lá, cá permaneciam os mesmos, até que aos meus 12 anos eles acabam por se divorciar. Ora, este é o primeiro grande evento da minha vida que de certa forma me destruturou um bocado. Porquê? Porque pronto, uma criança fica contente por ver sempre os pais juntos, não é? E o facto de eu não ter tido a presença deles durante tanto tempo, para mim, quando eles vieram, foi assim um choque de felicidade, não é? Só que, no entanto, portanto, eles começaram a não se dar muito bem. As razões não são para aqui chamadas, mas a verdade é que acabaram por se separar. E eu, nessa altura, entrei numa grande crise porque não compreendia o porquê das coisas, não é? Portanto, via os outros meninos com os pais e o meu pai já não estava comigo, porque foi ele que saiu, e acabou por me destruturar um bocadinho no sentido do amor próprio, e da capacidade de realizar as coisas. Então, a grande dificuldade disto foi, eu até ia à catequese, tinha até de certa forma uma ligação espiritual, lembro-me vagamente de que isso acontecia, mas a partir daquele momento a minha ligação com Deus completamente zerou. Porque é difícil nós compreendermos, e o meu raciocínio era este: se Deus existe, porque é que eu estou a sofrer desta forma? Este era o meu pensamento. E enquanto eu tive esse pensamento, portanto, para mim, Deus acabava por não existir. Portanto, era este o meu padrão mental. A verdade é que nós, enquanto as crianças, se não se sentem amadas, se não se sentem muito amadas, ou se sentem que não são importantes ou relevantes na vida de um pai ou de uma mãe, isso, de certa forma, cria marcas, e isso em mim esteve muito presente, porque eu sempre tive alguma facilidade em fazer todas as coisas a que me propunha, mas como não tinha uma motivação e um objetivo concreto, fazia sempre tudo pelo mínimo, estudava pelo mínimo, ou seja, era sempre à rasquinha, sempre para passar, sem um foco, sem uma direção, sem uma capacidade de sacrifício, colocando, muitas vezes, a culpa nos outros, nunca me virando para mim próprio, mas virando-me para o universo, para a questão do coitadinho, de não tenho sorte nenhuma, e por aí vai. Dos 12 anos, portanto, fui sempre passando na escola, até que comecei a estudar música e decidi que queria ir estudar música, aprofundar os conhecimentos de música. Então houve uma escola em Almada, onde eu poderia, portanto, eu acabo o nono ano e até também queria estudar música. Só que eu não tinha habilitações musicais suficientes
para entrar diretamente no quinto grau do conservatório. Então, eu por um lado tinha a parte das componentes gerais, das disciplinas gerais, já tinha feito o 9º ano, mas fiz um exame de entrada para um curso profissional de música e não tinha habilitações suficientes musicais para entrar na escola. Então, mas como até me queria música, sim senhor. Então o que é que eu fiz? Regredi 3 anos, ou seja, o ensino da música está dividido em primeiro faz-se o Conservatório Nacional e depois a Escola Superior de Música. Eu cheguei ao 9º ano, decidi que queria estudar música, mas como não tinha, eu em vez de andar na secundária e ir para Lisboa, para o Conservatório, fazer piscinas no comboio, portanto decidi, ok, vou-me focar nisto e vou tirar música. Entrei no 7º ano, ou seja, aquilo eram cursos de 3 anos, 3 anos de música equivalia do ponto de vista musical até ao 5º grau do conservatório, e de 11º e 12º equivalia ao 12º ano naquela altura. O que é que eu fiz? Com o 9º ano feito, fui estudar música. Ou seja, do ponto de vista formativo, vim para o 7º ano, basicamente tive equivalências às disciplinas que já tinha feito. O que é que aconteceu? Ao 3º ano da escola, a escola fechou. Porquê? Porque vieram muitos fundos comunitários da União Europeia naquela altura e a escola, por má administração, acabou por fechar. Não chegámos a concluir o 3º ano dos primeiros 3 anos do curso de formação profissional. Bom, acabava por não perder tudo porque já tinha feito esses 3 anos e já tinha o 9º ano e, portanto, adquiri sempre conhecimento no que diz respeito à música. Ou seja, não perdi o ano, fui para Évora, para uma escola profissional de música durante mais 3 anos. Ou seja, para tirar o 12º ano, da componente formativa e o 8º grau de conservatório. Chegou ao 3º ano do curso de Évora, acreditam o que é que aconteceu? A escola fechou. E, portanto, uma vez mais, por parte de administrações fraudulentas, portanto, eu tive 6 anos da minha vida a estudar música e no final fiquei com o 9º ano, porque os nossos ficheiros de alunos completamente desapareceram da Escola Profissional de Música de Évora. Então eu vi o esforço que a minha mãe fez para me proporcionar estadias, alimentações e tudo mais, e entrei em mais uma crise emocional bastante forte. Ok, tive 6 anos a estudar para nada e agora ninguém sabe de nada e nem sabem e nem há responsabilidades para ninguém. Muito bem. Fui-me então fazer ao trabalho. Como gostava de computadores e tinha uma relação com um colega, fiz uma sociedade com um colega, só que ele entretanto começou a mudar o rumo. O nosso negócio era vender computadores e fazer manutenção de computadores, mas ele não era uma pessoa um pouco ambiciosa e foi a vender créditos pessoais em vez de computadores. Portanto, assim que começou essa situação a acontecer, portanto, a sociedade acabou logo e eu fui para outra direção. Ora, nessa parte já tinha 21 anos. A verdade é que quando costuma-se dizer, quando não sabes para onde vais, qualquer caminho serve. E a verdade é que eu não tinha um foco, uma orientação, e então qualquer esse caminho me servia. Qualquer caminho me servia, e o problema é que às vezes vamos para caminhos que acabam por não ser os nossos, acabam por não ser os melhores caminhos. Que é isto não ser os melhores caminhos. Portanto, eu bebia, em certa altura bebia e fumava bastante. Tinha uma vida noturna, nunca tive assim
metido em drogas, nem nada disso. Experimentei uma vez ou duas e nunca gostei daquilo, mas só meramente para experimentar, mas bebia e fumava. Bebia e fumava bastante, até que o que é que eu decidi nesta pobre cabecinha? Bem, vou abrir um bar. Sim, senhor. Abro um bar numa sociedade não, num bar que pus a funcionar. Aquilo passado um ano e tal, portanto também não dava. Entretanto do bar passei para mediador imobiliário e a certa altura apareceu-me também com um negócio da China, que era um negócio de marketing multinível, em que eram prometidos mundos e fundos, e lá está, a pessoa quando não sabe e quando é influenciável e quando não tens cabeça, deixas-te, neste caso, deixas-te enganar e e cais em algumas coisas que não são muito boas. A verdade é que esse negócio de marketing multinível era necessário investir 4.000 euros em produtos da marca. Eu não tinha esse dinheiro, mas a pessoa que me recrutou para esse negócio emprestou-me 2.500, porque o marketing multinível, à medida que tu vais colocando pessoas nesse negócio, vais ganhando comissões sobre o volume de negócios, que neste caso era a aquisição de 4.000 euros em produtos. Só que aí, portanto, eu nem percebo muito bem porque é que eu investi esse dinheiro. Era dinheiro que eu não tinha, mas investi porque lá está aquela ambição de quereres e às vezes sem pensares muito bem nas coisas, e meti-me nesse negócio. Só que lá está, depois nós começamos a chatear as pessoas, começamos a querer fazer as coisas para ganhar algum dinheiro com aquilo, e a verdade é que, portanto, aquilo depois acabou por não dar nada, nem eu fiz nada daquilo, mas fiquei com uma dívida de 2.500 euros. Fiquei com uma dívida de 2.500 euros e enquanto eu lá estive, tudo bem, mas quando comecei a afastar, comecei a receber telefonemas para pagar o dinheiro. E a verdade é que eu não tinha o dinheiro. E passei por uma aflição enorme de ter pessoas a querer me cobrar o dinheiro e eu nem tinha perspectivas sequer de onde o arranjar. E isso para mim foi uma aflição muito grande, porque eu sempre fui educado a ser uma pessoa honesta e a pagar as minhas dívidas. E foi aí que eu entrei, talvez na maior crise que eu me lembro. Recebi um telefonema de uma ameaça a dizer que tinha que ter o dinheiro amanhã sem falta. Pronto, e eu não tinha o dinheiro. E agora? Não tinha? O que é que eu fiz? Pedi a Deus que me ajudasse. E pela primeira vez fiz uma oração. Portanto, eu não tinha o dinheiro e fiz uma oração. Ou seja, eu que orgulhosamente me considerava ateu. Eu que orgulhosamente não acreditava em Deus. Mas, nos momentos de aflição, e via-me aflito, eu orei a Deus. E a partir dessa oração tudo mudou. Não sei o que é que aconteceu, porque eu fui levado a uma situação extrema. Ou seja, eu dali já não podia passar, dali para mais baixo já não conseguia ir. Então a única hipótese era vir para cima. No outro dia agarrei no carro, fui falar com a pessoa diretamente, não andei a fugir, fui falar com ela e resolvi as coisas.
a verdade é que depois fui pagando essa dívida a pouco e pouco e essa situação acabou por ser resolvida e ser sanada. O problema nem estava no valor da dívida. O problema estava na aflição de tu não teres onde ir buscar e não teres um fio condutor, uma orientação para te ligar e para poderes pagar. Isso para mim foi uma questão, ou seja, eu estava a ser considerado um intrujão e um cauteiro e um vigarista, mas eu não me considerava e não me considero jamais um vigarista. E para ter passado por esse aperto, confesso que foi doloroso, mas foi muito, muito bom para mim para os próximos anos. Ora, daí eu decidi, ok, entrei assim numa crise também, comecei a ver, estou quase com 30 anos, não tenho estudos, tudo o que faço, as coisas não têm corrido muito bem e, portanto, tenho que dar aqui uma volta a isto. Entretanto, tinha uma namorada, comecei a namorar uma rapariga que, depois de sair dessa crise, portanto, depois comecei a trabalhar em imobiliário, comecei a ganhar algum dinheirinho, entretanto consegui abrir também uma empresa que depois também as coisas não funcionaram e tive que vender a minha cota, mas a pouco e pouco comecei a ver a vida de uma outra forma, com mais calma, a ter mais cabeça com aquilo que eu faço e com aquilo que... Porquê? Porque já tinha chegado àquele extremo e dali eu já não queria ir. Àquele ponto eu decidi que nunca mais iria lá. Até que com essa namorada acontecia uma coisa interessante, é que a mulher era bipolar. E eu, ai Jesus, onde é que eu estou metido? Ela tanto estava bem, como de um momento para o outro, dava-lhe ali a travadinha e dizia-me assim umas coisas do nada e eu ficava, mas o que é isto? E eu gostava dela, pronto. Estava surpreendido porque ela dizia-me coisas de uma forma tão seca e tão incisivas, marcava-me de uma tal maneira que eu, mas isto não pode ser, isto já não é ela que está a falar. Porque a personalidade que ela às vezes apresentava quando falava comigo já não era a mesma pessoa. Portanto, hoje compreendemos quem era. Portanto, eram espíritos obsessores meus que falavam comigo. Estão a ver o que é que são espíritos obsessores a falar connosco, não é? Portanto, ela estava muito bem, do nada, dava-me assim uma rebocada ou duas e eu ficava... E o que é que começou a acontecer? Comecei a ficar com medo dela. Porque esta coisa de espíritos e de... eu era completamente contra isso, bruxarias e espíritos, eu queria lá saber disso, eu pelava-me de medo dessa gente toda e disso, e não queria saber, longe de mim essas coisinhas todas. Mas pronto, aquilo começou-me a intrigar, porque ela tinha aqueles variamentos, e eu, para tentar procurar ajuda para ela, porque via que ela não estava bem, então comecei a pesquisar na net, num fórum espírita, nunca mais me esqueço, que era um fórum brasileiro. Tenho esta situação, o que é que eu hei de fazer? Até que me disseram, procura um centro espírita aí em Portugal. Eu comecei a pesquisar na internet e foi então que descobri que aqui o mais perto de mim, de Zambuja, era o Centro Espírita de Santarém. Então eu entro no Centro Espírita de Santarém, cheio de medo, olhar para aquilo. Isto, não vejo aqui ninguém, está aqui uma porta pequena. O que é que se passa para aqui? Portanto, entrei dentro do centro, a olhar para o lado, sempre muito desconfiado, quando é que via um espírito, como uma pessoa é ingênua e não sabe das coisas, a nossa cabeça é preta em arranjar filmes, não é? Então eu comecei a olhar,
para o lado e tal, olhar para as pessoas, pronto. Não vi candeiras a andar, a voar, não vi coisas a partirem-se, não ouvi estalos, portanto, ok, está tudo bem. Até que fui lá uma vez e pedi, então, já não me recordo quem me recebeu, mas até que marquei um atendimento com o Tó. E o atendimento com o Tó, expliquei o que estava a passar, e tudo bem. Pronto, então vocês agora começam a vir cá e depois começam a frequentar, começam a ouvir os estudos e tudo mais. Portanto, eu ia para lá para que a minha namorada ouvisse aquilo que o Tó tinha para dizer e para que ela se informasse do que é que estava a passar com ela. Só que já estão a ver o que é que aconteceu, não é? Portanto, ela não ia e eu ia aprender para ajudar a ela. A verdade é que a sede era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que eu queria era aprender. O namoro acabou e quem é que ficou? Ficou o Filipe. Ou seja, eu queria muito que ela aprendesse muito e a verdade quem estava a aprender era eu. Portanto, vejam lá como é que a espiritualidade trabalha neste sentido. Ora, comecei a estudar, comecei a interessar-me. Eu posso dizer que quase comia livros ao pequeno almoço. Portanto, a sede de conhecimento era tão grande que li muita coisa num curto espaço de tempo. Fiquei com um encanto tão grande com a doutrina que decidi sair da sociedade onde eu estava mesmo e fui trabalhar para Santarém, em imobiliário. Portanto, vejam a pancada que eu tinha. Não foi pancada, foi um encontro de algo que eu estava a precisar muito. Então, vim trabalhar para Santarém, estive a estudar 2, 3, 4 anos de uma forma muito, muito intensa, nos primeiros 3, 4 anos de doutrina. Lá, portanto, decidi, fruto do conhecimento que fui adquirindo, resolvi mudar a minha vida por completo. Deixei de fumar, deixei de beber. Queria muito tornar-me passista. De um momento para o outro deixei de fumar. E eu que fumava bastante, deixei de beber. Dediquei-me de alma e coração ao estudo. Até que, a certa altura, comecei a ter algumas sensações em mim. E que sensações eram essas? Sensações... Começava a abrir muita boca, de vez em quando a minha mão começava a tremer. Então, mas o que é isto? Comecei a ter... os meus sentidos começaram a apurar-se mais. Eu já comecei a uma altura e já tinha muita dificuldade em estar em ambientes com muito barulho. Comecei a ficar mais sensível aos cheiros, portanto, os meus sentidos começaram a ficar um pouco mais ampliados ou de uma forma mais intensificada. E pronto, depois o trabalho, tornei-me trabalhador do centro, comecei a ser passista, comecei a ter mais contacto com aquilo que é o propósito da doutrina, que é o ajudar o próximo. Comecei a frequentar alguns trabalhos mediúnicos e até que um certo dia, portanto, eu já estava a começar a desconfiar que se estava a desenvolver em mim algum sentido, neste caso alguma mediunidade, e até que houve um dia que era comum no centro fazer-se evangelhos por pessoas que estavam a atravessar dificuldades, e num desses evangelhos
eu sinto uma aproximação e comecei a falar. O Tó estava ao meu lado. Nós já desconfiávamos que a coisa se pudesse dar a qualquer altura. Também já tinha tido algumas indicações que talvez pudesse ser desenvolvida alguma mediunidade em mim. Até que nesse Evangelho depois houve uma comunicação através de mim, através de psicofonia. Portanto, eu hoje tenho a capacidade de dar comunicação através da minha fala e através de escrita. Portanto, sou médium psicógrafo e médium psicofónico. Então, como é que a mediunidade é, e vamos aqui falar agora um pouco sobre mediunidade, porque a mediunidade, para já, há que desmistificar a questão da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica, ou seja, da mesma forma como nós temos o tacto, a audição, a visão, todos os nossos sentidos estão, portanto, todos nós os temos. E a capacidade de percepção do mundo espiritual, ou seja, este sentido extra, todos nós o temos. Uns de uma forma mais latente, ou seja, menos desenvolvida, e outros com uma forma mais desenvolvida. Uma das características da mediunidade é que ela também não escolhe idades. Portanto, é conhecida através dos conhecimentos da doutrina espírita que as crianças até aos 8 anos, como fisiologicamente e biologicamente as articulações e os tecidos ainda estão em desenvolvimento, esteja sempre mais suscetível à influência do mundo espiritual. Daí a questão dos amiguinhos imaginários. Muitas das vezes o que acontece é que as crianças, como ainda não estão bem acopladas aos tecidos, acabam por ter uma percepção extrasensorial um bocadinho mais apurada. O mesmo acontece já no final da vida com os idosos. Como a nossa energia vital está um pouco mais baixa, já está em fase decrescente, ou seja, os idosos, os velhinhos, têm uma capacidade de perceber de uma forma mais intensa o mundo espiritual. Não é invalida de que haja patologias associadas, mas tendencialmente as pessoas idosas também têm um contacto mais intenso com o mundo espiritual. Ora, então, qual é o propósito da mediunidade no centro espírita? Para já nós temos que perceber o seguinte, é que da mesma forma que há pessoas que mentem, que nos mentem e que nos enganam, ora, sendo os espíritos os homens que habitaram a Terra, então, de um outro lado, também temos que perceber que há espíritos que se utilizam e que nos mentem de lá para cá. Então, o porquê da mediunidade no centro espírita ser feita em grupo? Para já, por questões de segurança e também por uma questão de certificação das comunicações. Porque eu referi há uns episódios atrás que havia 3 graus de intensidade de influência espiritual: obsessão simples, fascinação e subjugação. E o que acontece muitas vezes é que há influência. Na influência simples, estamos a falar apenas de pensamentos. O espírito induz a pessoa ou como ao pensamento, ou fazendo-lhe crer que ela não presta, ou vou-te matar, ou tanto esse tipo de situações, mas são apenas pensamentos. Depois o outro caminho, o outro ponto é a fascinação. E a fascinação é quando o próprio espírito, ou os próprios espíritos, intensificam o ego e o orgulho do médium, dizendo-lhe que ele é o maior, que ele tem um grande guia. Portanto, esse tipo de influência espiritual acontece muito aqui nas senhoras de virtude, que vendem a sua mediunidade, que abrem os seus consultórios. Eu queria alertar aqui todas as pessoas que isso é um perigo. Isso é um perigo porquê? Porque não se sabe ou não há
não há uma certificação da entidade que está a falar. Às vezes as pessoas, mas o meu marido gosta de mim, ou não me vai deixar. Isso não interessa para nada. Porque da mesma forma como tanto pode ser, a comunicação tanto pode ser do guia da pessoa, que ela diz que é guia, como não. Nós não sabemos. Então, quando se está a trabalhar com a mediunidade, nós temos que perceber é como estar a mexer num enxame de abelhas. Ou seja, se nós vamos perguntar ou se vamos trabalhar na mediunidade, temos que ter, para já, a pessoa tem que ter uma educação espiritual e uma educação de comportamentos e uma disciplina que é baseada no estudo, no bom senso e, sobretudo, com muito, muito, muito amor para dar. Eu criei um grupo aqui da Casa com o Evangelho, há pouco, algumas horas, e pedi a algumas pessoas para me darem aqui algumas perguntas relativamente a este tema. E perguntaram assim, antes de conheceres a doutrina, que sintomas é que tinhas? Portanto, eu não tinha sintomas nenhuns. Portanto, até conhecer a doutrina espírita, zero. Porquê? Porque eu próprio também não me ligava com nada disto. Portanto, só depois, quando comecei a estudar e comecei a ficar mais receptivo aos ensinos e à doutrina, é que foi-se desenvolvendo a mediunidade de uma forma mais intensa. Da mesma forma que, quando os trabalhadores chegam ao centro, há uma sensibilidade que se apura, podendo não chegar a uma mediunidade chamada ostensiva. E o que é mediunidade ostensiva? É quando a pessoa consegue permitir uma comunicação durante algum tempo, porque pode haver episódios e isso não significa que a pessoa tenha uma mediunidade ostensiva, mas tem percepções, tem intuições, percebe presenças, conseguimos identificar se a pessoa está com alguma entidade ou não. Portanto, há essa intensificação dos próprios sentidos. Então, como é que apareceu a mediunidade? Portanto, a mediunidade aparece exatamente, portanto, com o estudo e com a presença no centro. Portanto, foi-se desenvolvendo a pouco e pouco e foi um processo natural. Não me apareceu ninguém, não. Portanto, tudo o que acontece é de uma forma muito natural, muito transparente e muito tranquila. Então, como é que é o trabalho mediúnico no centro? Ou seja, grande parte das pessoas acaba por ir ao centro por sofrimento. Ou por sofrimento do próprio, ou por sofrimento com terceiros. Diz aqui a Maria Mandarina: depois de me tornar passista, também comecei a ter sensibilidade e que antes me passava ao lado. Portanto, isto é uma característica do trabalhador espírita. Nós, a partir do momento em que começamos a trabalhar e a ler, portanto, as coisas vão se desenvolvendo e cada um tem as suas percepções. Mas, como estava a dizer, como é que é o trabalho no centro? Portanto, as pessoas chegam, às vezes, com grandes aflições, ou porque têm uma mediunidade já bem caracterizada e estão sob uma influência de um espírito que a subjuga ou que a influencia, ou por umas questões de doença, ou por questões familiares. Portanto, os motivos são inúmeros. E no trabalho mediúnico, portanto, podem ser feitos vários tipos de trabalho, podem ser feitos trabalhos de desobsessão, e o trabalho de desobsessão pode ser trabalho de desobsessão do centro. O que é a obsessão? Portanto, é a influência negativa, ou seja, espíritos que se comprazem em fazer o mal ou perturbar de uma forma mais incisiva, quer os trabalhadores do centro, quer as pessoas que lá vão. Portanto, há essa influência e é uma evidência. Ora, quando a pessoa vai ao centro espírita com um problema desses, o centro pode fazer muitos trabalhos, mas o maior trabalho
que é feito tem que ser feito com a pessoa. Porque é o padrão mental da pessoa, é a forma como ela pensa, é a forma como ela tem a própria vida e as suas necessidades espirituais que conduzem a esses estados obsessivos. Então a proposta da doutrina espírita não é a gente saber o que é que foi no passado, não é a gente saber se fizemos muito mal, porque é assim, garanto-vos, muito mal todos fizemos. Agora, não podemos ficar no passado. Temos que ficar no presente com vista para o futuro. E é isso que faz toda a diferença. Então, quando é feito um trabalho mediúnico em favor de alguém, o que é que acontece? Coloca-se, por exemplo, o nome de uma pessoa e dirige-se. O trabalho é feito em favor desta pessoa. E o que acontece é que vão ser atraídas as entidades que vão estar... ou seja, diz aqui Miguel, seria interessante dizeres para o quê da mediunidade. Já lá vou, Graça, só um momento. E a dizer, quando se faz um trabalho por uma pessoa, as entidades que andam a perturbar a pessoa vêm-se comunicar. E agora espantem-se, porque a pessoa vem com uma aflição e sente-se aflita. Mas o que os espíritos vêm dizer é que aquela pessoa, em certa altura, fez muitas coisas erradas com elas. Então, a perspectiva acaba por mudar. Porque nós temos que nos compadecer de todos, tanto da pessoa que está a sofrer à nossa frente, que está encarnada, quanto mais dos próprios espíritos que se comunicam. É por isso que é fundamental que o trabalho seja feito sempre com muito amor e com muito desprendimento. Amar os espíritos tal e qual como nos devemos amar uns aos outros. Não julgar, não... Porquê? Porque todos nós temos telhados de vidro. Todos nós temos telhados de vidro. Todos nós não somos florzinhas que se cheirem. Basta nos tocar em determinados pontos e nós mostramos logo os dentes. Então, não há nós, as vítimas, e os malandros dos espíritos. Agora, eu tenho é que mudar em mim a forma de eu ser e de eu agir para elevar a minha vibração espiritual de forma a que a influência negativa sobre os meus obsessores não se faça tão presente na minha vida. Então a pessoa pode ser ajudada com um trabalho mediúnico e ela tem ali um alívio de 2 ou 3 meses ou de 4 ou o que quer que seja, mas se ela continuar com os mesmos comportamentos, através da lei da afinidade, vai ficar pior outra vez. Então, isto depois é um ciclo. Porque há pessoas que andam 1, 2, 3, 5, 10 anos no centro e acabam por nunca se mudar. E os problemas acabam por ser sempre os mesmos. Então, é assim, podem colocar algumas perguntas que eu vou tentando responder da melhor forma que sei. Também baseado na minha própria experiência pessoal. Seria interessante dizeres o para quê da mediunidade. Ok, vou colocar aqui o para quê. O para quê, há vários para quês. Para já, do ponto de vista do médium, há uma necessidade espiritual para que ele traga esta ferramenta de trabalho. Porque a mediunidade nada mais é do que uma ferramenta de trabalho. Há pessoas que se dedicam, médicos que se dedicam a sua vida às cirurgias, a atender os seus pacientes. Um médium tem que, em grande medida, se tiver uma mediunidade ostensiva, ele pode não exercer a mediunidade, mas garanto-vos que há consequências. Na própria vida, na própria influência, um médium com mediunidade ostensiva acaba por estar sempre a ser
espicaçado, porque percebe o mundo espiritual. Então, o para quê da mediunidade? Um centro espírita nada mais é do que, para já, um local com uma estrutura espiritual ligada. Ou seja, há uma estrutura espiritual de acolhimento e de recolha de espíritos. Pessoas que não sabem que já faleceram, mas que continuam vivas e começam a falar com os familiares, começam a comer com elas na mesa, mas referem que elas não as ouvem. Mas também de irmãos nossos que andam em perseguições, que andam a fazer trabalhos espirituais no mundo espiritual para prejudicar outros e por aí vai. Então, o para quê da mediunidade no centro espírita? Para já, trazer esta luz que é a imortalidade da alma. E trazer estes princípios, Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a pluralidade dos mundos habitados, portanto, são os princípios bases da doutrina. Então, o para quê da mediunidade? Para quê? Para que, muitas vezes, o espírito chegue a um estado mental, muitas vezes com uma crise terrível. Olhem, tal e qual como a crise que eu tive quando me estavam a pedir o dinheiro, aquilo foi uma crise, foi uma catarse. Então, nos trabalhos mediúnicos, há espíritos que chegam a esse lado da catarse para saírem dali com um novo padrão mental. E a partir daí conseguem chegar ou ir para uma nova vida e para uma nova condição espiritual. Agora a pergunta que nós temos que fazer é: será que nós já estamos saturados de sofrer? Porque quem neste momento sofre, ou quem neste momento sofre tem aflições, nada mais é do que uma oportunidade de mudança. E eu garanto-vos, a partir do momento em que eu comecei a valorizar, comecei a ver no esforço uma oportunidade, a querer fazer as coisas direito, a ser o mais rigoroso possível e o mais correto possível com todas as pessoas, a minha vida mudou completamente. E isto não é baseado numa teoria, foi baseado numa prática da minha vida. Diz a Fernanda: então se for ao centro irá compreender e aprender a lidar com todas as sensações, imagem e tudo o resto que sente. Sim, Fernanda. Vais compreender, ou a pessoa compreende, porque percebe o porquê das coisas. Porque muitas das vezes, que eu há bocado falei da questão do álcool e tudo mais, eu percebo hoje que estava sob debaixo de uma obsessão terrível. E os espíritos, de certa forma, também me influenciavam, sobretudo ao exagero. Para quê? Para me fazer sofrer, para me ridicularizar. Então, quando a doutrina nos traz que pode haver a influência espiritual sobre ti, tu começas a ficar mais alerta sobre essa situação. E começas a despertar, ok, atenção que já estou a exagerar um bocadinho. Então, calma. Vigiar e orar. Diz a Judite: eu comecei agora um estudo de doutrina, mas treme-me o braço direito. Em algumas circunstâncias. Tenho mediunidade e quero desenvolvê-la. Ok, pronto. Isso é um processo natural. Isso é um processo natural. Não é porque nós querermos que vai ser. Não é? Há muitas pessoas que chegam ao centro espírita e gostavam muito de ter mediunidade. Mas algumas têm, outras não. E isso não é uma condição para a pessoa se sentir mais que os outros ou se sentir que é um ser especial. Porque então já estamos no campo da fascinação, da influência moderada, como eu falei há pouco. Então, vou contar uma história muito interessante.
No início, quando isto tudo começou, do desenvolvimento da mediunidade, eu comecei a receber entidades muito, muito difíceis. E tenho uma história com uma entidade dessas. Hoje posso dizer que é fabulosa pelo trabalho que acabou por ser feito. Eu era consultor imobiliário, mas andava também à procura de um part-time. Então o meu amigo Luís Guedelha disse-me que havia uma oportunidade de trabalho a cuidar de uma pessoa que tinha tido um acidente, tinha ficado tetraplégico e nós íamos um trabalho mútuo, deu com ele, de poder ir tratar e cuidar de uma pessoa tetraplégica. E eu, sim senhor, lá vamos. Só que quando cheguei ao hospital para ter formação de como cuidar deste paciente, deu-me, não foi um ataque, foi tive ali uma travadinha que eu pensava que partia desta para melhor. Comecei-me a sentir mal, assim que cheguei lá, comecei a ficar muito branco, comecei a ter uma reação vagal, a querer desmaiar, e começou uma enfermeira do lado de mim, o que é que você tem? O que é que você tem? Estou-me a sentir mal disposto e tal. Entretanto, estava o Luís Guedelha, aperta-me a mão e eu começo-me a despedir dele. Luís, epá, sou teu amigo, gosto muito de ti, mas chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Epá, diz a toda a gente que eu gosto deles e eu gosto muito de ti, adoro-te. Não vais nada, pá, não vais nada. O Luís já muito aflito. Moral da história. Teve que ser o Luís Guedelha a trazer o carro, que eu já não consegui conduzir. E foi-me ligada uma entidade que estava com o paciente. Então eu trouxe a entidade e depois recebia no centro espírita. Para verem como é que a espiritualidade trabalha. Isto não era para eu ter trabalho nenhum. Era para eu ter ido lá, ter sido um motivo de transporte para trazer a entidade para ser recolhida no centro espírita. E nesse momento é que é assim, da mesma forma que há neste lado da vida ambientes muito pesados de crime, de drogas, acreditem que no mundo espiritual há sítios muito, muito maus mesmo. E essa entidade que foi recebida vinha desses estados e desses sítios. Ou seja, foi um caso até de zoantropia. O que é isto da zoantropia? É um estado onde a entidade, fruto dos seus, das suas más ações, entra num estado de ódio e de culpa e de mal-estar que deforma o seu corpo espiritual. O estadio mais avançado disso é o perispírito, neste caso, ficar de uma forma oval, chamado ovoide. Mas isso é a deformação máxima, digamos assim. Mas aquele espírito em concreto estava de uma forma animal. E a verdade é que os benfeitores depois receberam-no, ele foi tratado e acabou depois por ficar, como muitos outros, na estrada de Damasco. É interessante isto porque esses momentos, e eu pude presenciar do ponto de vista do médium, que é modulação perispirítica. Ou seja, imagina e eu sinto no meu corpo um bicho autêntico que se transforma na forma humana.
E isso é um trabalho que eu nunca vou conseguir pôr em palavras aquilo que é sentido naquele momento. Porque eu percebia todo o ódio e estava ali a controlar, mas depois aquele momento de catarse é um momento de pura magia e de pura beleza. Sei que há aqui algumas pessoas que assistiram a isso, não só a este, mas como a outros irmãos, e é um momento de uma riqueza ímpar. Muito bem. Avançando aqui nas nossas ideias, então, qual é o propósito evolutivo? Portanto, os médiuns geralmente são grandes devedores. Não só os médiuns, mas os trabalhadores espíritas em geral são grandes devedores do passado. Então, temos a oportunidade de resgatar grande parte das nossas dívidas pelo amor. E, no fundo, é o que se trata, e a beleza é podermos trabalhar no bem através do amor. A verdade é que houve alterações muito grandes da forma como eu penso, da forma como eu levo a vida, e isso não há dinheiro nenhum que pague. Se eu posso dizer, valeu todos os sofrimentos, e ninguém está livre de acontecer, porque todos nós temos provas e expiações para passar, mas acho que valeu cada momento para chegar até aqui. Portanto, e a Casa com o Evangelho surge através dessa necessidade também minha de poder partilhar e de poder transmitir através do meu exemplo e dar oportunidade a outros que dão também o exemplo da beleza que esta doutrina tem. Portanto, vem desmistificar aquelas questões da superficialidade da comunicação com os espíritos, vem trazer um rigor, vem trazer uma seriedade, vem trazer uma orientação cuidada e, sobretudo, vem trazer esta base maior que é Jesus. Ou seja, o nosso modelo e guia. Por isso é fundamental nós, mais do que os trabalhos mediúnicos, mais do que a comunicação dos espíritos, nós começarmos por nos mudarmos a nós mesmos. Porque é a partir, se não houver essa mudança interior, tudo o que vai no exterior nunca mais consegue ser bom. Então, o grande propósito da doutrina espírita é este mesmo. É esta reforma íntima. É nós olharmos para nós mesmos, vermos os nossos defeitos e ainda assim conseguirmos controlar-nos. Conseguirmos controlar-nos e conseguirmos perceber onde é que nós precisamos de melhorar. Então esse é o grande propósito. Às vezes com muito sacrifício. Às vezes com muitas aflições. Mas a verdade é que todos nós caminhamos, repito, não sou eu, não é a Daniela, não acho que gente especial. Agora eu estou a contradizer-me. Aos olhos de Deus todos somos iguais. Cada um com as suas dificuldades, com os seus desafios, porque ninguém anda aqui a passeio. Todos nós temos formas de demonstrar e de testemunhar o amor. Pode ser no nosso trabalho, pode ser na nossa família. Todos nós temos trabalho. Como dizia a Maria Emília, cuidar de um idoso. Todos nós sabemos que os idosos são chatos. Mas é um testemunho do amor, é ali. Ela disse uma coisa linda, que é deixá-lo estar ou dar-lhe a liberdade para a mãe se vestir como ela quer. E isso é lindo. Então, qual é o grande propósito? Uma vez estava no trabalho mediúnico
estava a ser eu doutrinado pelo Tó, e o Tó, eu comecei a chorar, muito emocionado, e o Tó entrou começou a chorar, o Tó, por causa- ele emociona-se muito quando falava com os espíritos, e disseram-me que um dia todos aqueles a quem ele tem ajudado lhe iam agradecer. Então, eu também quero muito que um dia, quando desencarnar, possa estar junto daqueles que eu ajudei. E, portanto, a Casa com o Evangelho serve e será para ajudar todos aqueles que precisam. Não como forma de retribuição, porque eu não, mas eu queria muito e quero muito ajudar as pessoas. E, portanto, é isso que vai acontecer, porque está na hora do trabalho. E espero que este projeto continue, espero que vocês se envolvam com ele e espero que juntos possamos construir algo bonito e algo grande de que nos orgulhemos todos, para que construamos todos em conjunto e em união um mundo melhor. Este mundo de regeneração tão necessário para todos nós. Foi esta a minha história de vida. Hoje tenho o meu trabalho, tenho o centro, tenho o meu lazer, que é o pool, que eu gosto muito de jogar snooker, e eu hoje consigo fazer tudo aquilo que quero de uma forma equilibrada. Não deixo de ter o meu lazer, tenho o centro, agora tenho este projeto e, no fundo, sou uma pessoa feliz graças à doutrina espírita e também, de certa forma, permita-me a modéstia, também por algum esforço pessoal que eu fiz. Portanto, muito obrigado a todos e esperemos por próximas histórias. Muito bem. Vamos então chamar as nossas meninas. Ora, cá está. Cá estão elas. Marta Sabino e Daniela Casanova. Muito bem, meninas. Estão bem dispostas? Maravilhoso. Sim. Sim? Olha, eu ainda não vou fazer a leitura. Eu primeiro Não? quero dizer uma coisa, pode ser? Então, diz lá. Olha, a tua história de vida é maravilhosa, não conhecia, só alguma parte, mas eu sei que nós também aprendemos. Oh, Daniela, peço desculpa por falar primeiro que tu, mas eu tenho mesmo que dizer Não isto. faz mal. Eu tenho uma Eu sei que curiosidade, nós portanto podes falar que a Sim, seguir sim. depois pergunta. Curiosidade à Filipe. Ok. Eu sei que nós aprendemos que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, mas, ó Filipe, eu vou ter que partilhar isto com quem nos está a ouvir. Com certeza que deves calcular o que vai ser. Quem te conhece sabe que tu, pronto, pelo trilhar da tua vida e que tu partilhaste hoje, és uma pessoa com um coração enorme. E acho que quem te conhece não vai com a ideia contrária àquilo que eu vou dizer. E a história que eu vou contar foi porque partilhei em primeira pessoa, tive a oportunidade e a grandiosidade de o fazer junto contigo. Foi quando tu organizaste, talvez há uns 5 anos atrás, uma coleta de roupas para dares aos sem-abrigo em Lisboa. Além dos teus amigos todos que te ajudaram a dar roupas, né, que te deram as roupinhas todas, Sim, sim. e depois ainda tiveste a amabilidade de fazer convite a várias pessoas que conhecias que queriam Sim. participar, onde eu fui uma delas, inclusivamente com a Inês, a Luz Paixão e Luís Guedelha. Eu não posso esquecer que do magnífico trabalho que nós fizemos, fomos muito bem recebidos na tua casa pela tua mãe, pela tua avó, jantámos, fizemos o Evangelho e nem a chuva te demoveu daquilo que tu querias fazer. Foi irmos para Lisboa, para o Sem-Abrigo, onde nos juntámos a mais uma série de amigos teus. Isto para mim vai-me ficar para toda a vida na memória, na minha, na da Inês, que ainda hoje a marca essa passagem da vida dela.
E pronto, isso foi um pouco daquilo que tu, como ser humano, és um coração enorme, gigante e muito querido, pronto. É. Era isto. Sabes que a certa altura há uma necessidade. A certa altura há uma necessidade de tu. Pá, pronto, não sei se acontece com todas as pessoas, mas quando tu estás no centro e começas a estudar e começas a perceber e começas. Chega a um ponto que o teu corpo de conhecimento, ok, tens o conhecimento, mas a parte de estar com as pessoas e a parte de estar com a parte prática e de envolver as pessoas nisso, opa, é outra experiência diferente. É outra experiência diferente. E a verdade é que se pode construir muito mais e pode-se construir. Ou seja, nós às vezes pensamos que não estamos a dar ou não podemos dar grande coisa, não é? Mas podemos fazer muito. A verdade é essa, podemos fazer muito. Lembro-me que nessa noite foste buscar os barretes de Natal, não era Natal, Isso e tu disseste, vamos tirar uma fotografia porque Natal é quando o homem quiser. Exato. Isso já é parte da palhaçada. Mas faz parte, foi o máximo. Claro, Foi o claro, máximo. claro. Olha, um bem-aja a ti pela tua partilha. Foi uma partilha intensa. Claro, claro, claro. Faz parte, faz parte. Diz, Daniela. Eu estava curiosa porque a tua atividade profissional atual nada tem a ver com todo o historial que tu falaste e eu fiquei curiosa no sentido de perceber se a tua atividade atual está de certo modo relacionada ou não com a entrada na doutrina e o conhecimento na doutrina. Está. O meu pensamento foi o seguinte, olha, não tenho estudos, mas também não quero estar a receber o ordenado mínimo o resto da minha vida. E foi aqui uma decisão em casa muito difícil porque eu também não tinha dinheiro para estudar. E portanto eu não tenho, nunca terei forma de agradecer à minha mãe o esforço que ela fez. Então, como eu estava tão impregnado na doutrina e tão envolvido com a doutrina espírita, eu queria um trabalho que por um lado tivesse boa remuneração, mas que também tivesse algum sentido de ajuda ao próximo. Exato. Então, iniciei um caminho, fui para as novas oportunidades, engoli o sapinho, ok, vais estudar e vais-te focar. Portanto, começas, o que é que há? Ok, novas oportunidades, tirar o 12º, ok, tudo bem. Fui para as novas oportunidades, tirei o 12º, estudei durante 4 anos, tirei o meu curso, posso dizer que tive boa nota orgulhosamente, ou seja, foi uma questão de foco. Quase não saí de casa durante 4 anos porque o dinheiro era muito pouco e as mensalidades eram altas e o dinheiro não cresce, mas eu ali dei tudo, ou seja, o Filipe que era o mínimo passou a ser o Filipe máximo. Estás a ver? Então agora eu sinto que tudo em que tocar floresce. Porquê? É verdade. Porque a minha mente mudou. Então tudo aquilo que eu tocar vai florescer. Porquê? Porque eu vou-me focar naquilo. E aliás, posso dizer isto garantidamente a todas as pessoas. Tudo aquilo que nós quisermos, nós conseguimos. Mas é uma questão de foco e de trabalhar arduamente no sentido do nosso objetivo. Podemos ser tudo o que nós quisermos. Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer as leituras? Sim. Começo eu, Marta, ou queres começar? Podes começar, Daniel. Então vá. Eu escolhi uma mensagem de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, do livro das Meditações Diárias, que diz: não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando nos recursos que você já dispõe. Não perca o bom humor.
Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha, e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorda a paciência inesgotável de Deus. Obrigado. Muito linda. Nada. Marta? Eu escolhi aqui um trechozinho do Dia a Dia com Chico e Manuel, que diz o seguinte: quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque, acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Assim seja. Assim seja. Bom, agora eu vou ligar aqui ao meu amigo Miguel. Deixa eu ver se eu... Alô, Estou sim, estou a falar com o meu amigo Miguel Francisco. está sim. Então, Miguel, como é que estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Então, olha, antes de mais, obrigado aqui por participares também na Casa com o Evangelho. Sim. Então, as palavras são tuas. Está bem, Filipe. Olha, o prazer é todo meu. Obrigado. Boa noite a todos que me estão a ouvir. E quero desde já agradecer por todo o teu esforço desta noite, por teres trazido a todos nós a tua experiência, que certamente era desconhecida de muitos. Pois. Não é? Se calhar muitos te conhecem como eu e estão gratos por te conhecerem, certamente também muito gratos, não é? És um coração amigo, e ninguém conhecia a tua essência ao ponto que tu explanaste hoje, e certamente que ainda havia muito por falar. Sim. Havia ainda muito por falar. E há bocado a Marta falava no Natal, Sim. não era? Naquela experiência das roupas em Lisboa, que eu não participei, Sim. mas que tive o privilégio de participar no ano anterior, salvo erro, não foi? Foi. No ano anterior, o Filipe, para quem não sabe, convidou alguns amigos para fazer um Natal diferente. E então, na véspera do dia de Natal, na noite 24, reunimos todos em casa dele, com os géneros alimentares que conseguimos todos reunir, todos, maioritariamente ele, sabem como é o Filipe, não é? Com a ajuda de todos aqueles que puderam participar. E fomos todos felizes da nossa vida a entregar os géneros alimentares a toda aquela gente desconhecida e, no entanto, conhecida dele, e que necessitava de tanto apoio e da nossa visita naquela noite e daqueles géneros alimentares, de tudo aquilo. O nosso coração, eu, pela experiência que tive, posso dizer que foi uma forma muito linda de abrir o nosso coração, de dar o nosso tempo, de nos entregarmos, e aquelas pessoas que eu conheci naquela noite, que eu não voltei a ver, mas que naquela noite abracei e que chorei, e até evangelhos fizemos em casa das pessoas, se calhar até evitámos ali tragédias naquela noite. Não sei se te recordas, Filipe. Recordo havia bem. ali sim, havia ali uma pessoa que vivia sozinha, que até poderia ter, as coisas poderiam ter corrido da melhor maneira naquela noite. E posso aqui afirmar que de todos os natais que eu tive na minha vida, aquele foi o Natal mais feliz até hoje. E desde então não tive outro igual. Claro que os natais são bonitos e há outros menos bonitos, há outros mais tristes. Pronto, todos nós sabemos, não é? A vida não é como nós queremos, é a vida que nós precisamos. E aquele Natal foi na minha vida, e certamente também da minha esposa que me acompanhou,
foi o Natal mais feliz das nossas vidas. E certamente que aquelas pessoas também não se esqueceram desse Natal. E tu também não, né? Tu também não. Fomos muito bem acolhidos em tua casa, pela Lembras-te tua daquele mãe, pela tua evangelho que a avó. gente fez? Um senhor que Sim, tomava conta da mãe diabética. exatamente. Era esse mesmo que eu estava a falar. Era desse mesmo. Incrível. Foi. Fez a diferença, não é? Fez a diferença. É verdade. Miguel, obrigado por tuas palavras. Nada. Eu é que agradeço a É sempre bom. oportunidade. É sempre E bom lamento não poder fazer mais. Claro. Tens aí a leitura? Eu tinha, mas eu acho que nós já nos temos tanto no tempo, que eu acho que ficou dito com as tuas palavras da Daniela e da Marta. Acho que ficou, não é? Tá O que eu posso é dizer aqui uma pequena frase sim. retirada do Evangelho segundo o Espiritismo acerca da mediunidade. Sim, diz. Posso, então? Sim, diz. A mediunidade não é uma arte nem um talento, pelo que não se pode tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, faltando este, já não há mediunidade. É uma frase simples, pronto. É uma frase simples e que está no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, e apenas para nós refletirmos e pensarmos que isto não é algo que nós adquirimos, não é algo que é nosso, e quando nós intermediamos os espíritos ou o pensamento dos espíritos, neste caso, não é só o pensamento, mas é as emoções e os sentimentos, como sabemos, não é? Estamos a intermediar, não é nosso. Não é nosso. Vamos vender? Claro. É repugnante essa ideia, não é? Claro. Pronto, aqui fica a ideia, fica isso. E é o meu agradecimento novamente pela tua exposição. Obrigado, Miguel. Filipe. Grande abraço. Obrigado a todos e boa noite. Obrigado. Tchau. Adeus, obrigado. E é assim. Gente, isto é uma partilha. Eu agora percebo melhor. Hoje acabei de perceber melhor aquilo que eu tenho pedido às pessoas. Mas também percebo que o facto de tu mostrares a tua vulnerabilidade te fortalece bastante. E sei que esta conversa foi de certa forma inquietante para mim, mas foi de certa forma muito revigorante para muitas pessoas. E pesando a minha exposição com a repercussão que ela pode ter na vida das pessoas, é assim. Portanto, viver com a doutrina é viver em espírito e em verdade. Portanto, vivermos sem medo da exposição, de agora dizerem, ai que medo agora, ele é espírita, ele é médium, é isto ou é aquilo. Olha, já fiz figuras bem piores, mas bem piores, das quais não me orgulho nada. E da doutrina eu orgulho-me porque mudou a minha vida. E espero também que ela possa mudar a vida de muita gente. Minhas lindas, vamos fechar o nosso trabalho com uma prece para irmos à deita. Vamos então agradecendo a oportunidade desta noite, onde a exposição, lá está, da nossa vulnerabilidade pode ser impactante. E assim espero, Senhor, que esta conversa possa ter sido proveitosa para todos aqueles que ouviram ou para todos aqueles que ainda irão ouvir. Hoje compreendo perfeitamente que todas as aflições não nada mais foram do que passar pela experiência de quem sofre, para que hoje, numa outra posição, possa estar e ter empatia pelo nosso próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar-vos como eu vos amei. Então, Senhor, com todos estes ensinos, com todo este teu amor, com toda esta transformação, eu te peço que vamos ser instrumentos da tua vontade, trazendo o amor, a paz e a esperança, não só hoje, mas agora e para todo o sempre.
Que assim seja. E já está. Já posso descansar a minha cabeça. Minhas queridas, obrigado pela vossa participação. Obrigado a todos os que nos ouviram. E até amanhã, se Deus quiser, para mais uma emissão da Casa com o Evangelho. Tchau! Tchau! Tchau!